Olá, amigos, amigas, que Deus nos abençoe. Estamos dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Ainda na terceira parte, estamos estudando o capítulo 8 da Lei do Progresso. Hoje nós vamos estudar o item 3, Povos Degenerados, que vamos dividir este item em duas partes. Na primeira parte, nós vamos estudar as questões 786 e 787. Kardec, então, pergunta aos espíritos, na questão 786. Mostra-nos a história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbaria. Onde, neste caso, o progresso? Quando a tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto esta não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Compreende mais o seguinte: eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, o pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupavas e fica muito contente porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que, encarnados, constituem um povo degenerado, não são os que os constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo-se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. É muito importante essa pergunta que Kardec fez, pois isso realmente acontece e aconteceu, a exemplo do que vemos hoje, por exemplo, lá no Oriente Médio, e em outros povos. Parece que houve uma degradação dos costumes, da moral. Será que há povos que degeneram? Onde o progresso? Por esta razão, Kardec fez a pergunta. Os espíritos respondem com duas metáforas e dão um ensinamento muito importante sobre o assunto. Apenas a nossa visão horizontal, que significa a visão de uma encarnação só, ou um período curto de tempo, não conseguimos perceber como o progresso se dá. Primeiro, eles comparam a reforma de uma casa, a reconstrução de uma melhor. Então, você tem que demolir, há muita perturbação, etc. Isso é muito difícil, principalmente quando nós permanecemos em casa. Mas deveremos entender que é uma situação passageira, pois a casa está sendo reformada. E assim é com os povos. Os flagelos, as guerras, a destruição, para depois surgir o progresso, representam esta reforma, representam este momento de perturbação, mas é um momento que é passageiro. Exemplos mais recentes da Segunda Guerra Mundial. Há pessoas, inclusive, que viveram este período e nos contam como este período foi tão conturbado. Não é? Mas depois da guerra, nós tivemos uma ampla evolução da tecnologia, da globalização, nós derrubamos muitas fronteiras, não é isso? Nós tivemos um trabalho muito grande na área da informação. Hoje a informação, a comunicação em si, ela é muito mais rápida. Nós, inclusive, estamos utilizando uma tecnologia para a comunicação que foi nesse período pós-guerra. Né? Esta melhoria das leis sociais, a situação que nós vemos para a melhoria do meio ambiente, proteção da natureza, tanta preocupação com relação a isso nós vemos neste período que pós-guerra. Mas ainda continuam. Nós tivemos uma guerra mundial, mas agora nós temos locais mais confinados, né, que ainda estão sobre este tipo de reforma.
Por isso é que há perturbação. Olhando só para esses povos que ainda estão neste período, nós achamos que esses povos regrediram, mas não é bem assim. Olha o que os Espíritos falam na segunda metáfora. Eras pobre e habitavas um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, os espíritos que progrediram, eles vão habitar mundos melhores ou povos melhores, dando lugar para outros que, com o progresso que eles realizaram, chegaram naquele momento de ocupar aquele espaço, aquele ambiente. Então, nós achando que são os mesmos espíritos que reencarnam ali, achamos que retrogradaram, mas não é isso, né? Além disso, os espíritos não retrogradam nunca. Agora, aqueles que estavam mais atrasados, chegaram naquele momento, tomando o lugar daqueles que progrediram e deixaram o casebre, não é isso? E aqueles que, em princípio, não tinham nem casebre, agora já têm um casebre, quer dizer que eles também progrediram. Então, progrediram os primeiros que saíram, progrediram os segundos que chegaram. É assim que nós devemos ver o progresso acontecendo. Isto pode acontecer também quando um povo mais atrasado invade ou toma o lugar de um que está mais adiantado. Aqueles que morreram, só os corpos morreram. Os espíritos vão habitar lugares melhores de acordo com o progresso realizado. E os mais atrasados que invadiram e ficaram no lugar, dão a impressão que aquele povo invadido degenerou. Mas não foi o povo que degenerou, foram os espíritos que modificaram. Então, eles chegaram ali, ocuparam o lugar e deixaram essas marcas que parecem uma degeneração do povo, né? Os espíritos ensinam, e nós vamos repetir ali, olha, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não são os que o constituíram no tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram o lugar que ficara vago e que também, a seu turno, terão um dia que deixar. Então é assim que se faz o progresso. Nós estamos vendo que Kardec está colocando esta ideia de povos degenerados e dizendo, não há degeneração dos povos. Há uma substituição e é uma aparente degeneração, mas não há degeneração dos povos. Kardec continua então na questão 787. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Podemos observar isso pela própria evolução da espécie humana. Os corpos se modificaram, dando lugar a corpos mais delgados. Eles mesmos se aniquilaram corporalmente. Houve essa aniquilação da própria espécie, uns entre os outros. Mas essa espécie daqueles corpos. Mais tarde, né, os corpos foram melhorando, mais adequados à evolução dos próprios espíritos, que não mais necessitavam daqueles corpos mais truculentos. Mas os espíritos não retrogradam, nem desaparecem. Por isso que os espíritos disseram, aniquilando-se corporalmente, simplesmente. Kardec pergunta na questão A, 787A, qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Então nós sabemos que os espíritos foram criados simples e ignorantes e pelas reencarnações, pelas diversas passagens das vidas terrenas, vão se desenvolvendo intelectualmente como moralmente. Todos, então, caminham para a perfeição. Ninguém fica para trás.
Se agora apresentam-se raças primitivas, se eles se apresentam nessas raças primitivas, é porque para eles ainda é necessário esse trabalho mais corporal. Mas os espíritos primitivos se desenvolverão como todos os outros que se desenvolveram. Não há uma só alma que fique eternamente em estado de primitivismo, em estado de barbaria. Passarão por muitas existências até que tenham atingido o grau de perfeição que vão cada vez mais se aproximando da perfeição como espírito puro. Hoje nós já passamos por muitas coisas. É assim que Kardec vai perguntar aos espíritos na questão B dessa questão 787. Ele diz assim: assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo o foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Aqui os espíritos deixam bem claro. A resposta foi dada a Allan Kardec, espírito respeitado até mesmo pelos espíritos da codificação, como eles dizem. Chamam Kardec de mestre e o colocam abaixo do grande mestre, do mestre maior, que é o próprio Jesus. Então esses espíritos respeitavam Allan Kardec e disseram para ele: tu mesmo foste mais de uma vez antes de seres o que és. Então não há privilégio na criação. Os espíritos são criados, como dissemos antes, simples e ignorantes, e têm forçosamente de passar por corpos primitivos, vivendo em povos primitivos, com suas características também primitivas, lógico. Não haveria como um espírito primitivo encarnar, por exemplo, no meio civilizado. Ele não teria como aprender, ele seria muito agressivo, inclusive, por causa das suas tendências exclusivamente no sentido da sua conservação e mais nada. Mas aí, esses espíritos iniciam todo o desenvolvimento de suas habilidades nessas características iniciais, da sua inteligência, para depois trabalhar os aspectos do seu livre-arbítrio, da sua moral, das suas escolhas. Mas nós devemos ver espíritos e não os corpos. Eles, espíritos que evoluem, que se tornam civilizados, que atuam na sociedade, tornando esta cada vez mais avançada e cada vez melhor. É assim que nós vamos adquirindo, aos poucos, este ambiente mais civilizado, de maior aprendizado para todos nós, é onde encarnam mais espíritos, porque as sociedades vão se formando e cada vez maiores. É o que nós estamos vendo nos fenômenos agora das reencarnações. Não há, na realidade, espíritos que fiquem para trás eternamente. Não há ovelhas desgarradas. Todas as ovelhas são levadas ao aprisco, cada uma de acordo com a sua necessidade. Assim, nós vamos interrompendo por aqui estas duas questões, para no nosso próximo estudo, nós darmos continuidade à segunda parte dos povos degenerados. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade e para vocês um até breve. Até mais.